Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, e o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na liturgia de ontem, nós escutamos um trecho do Evangelho onde Jesus diz que ele não veio para abolir nem a lei nem os profetas, e que ele também não mudaria uma só letra ou vírgula da lei. Nenhuma letra ou vírgula da lei seria tirada. Porém, quando é hoje, no Evangelho, nós encontramos Jesus fazendo o contrário do que ele disse ontem. Nós encontramos Jesus reinterpretando a lei, de certa forma, alterando a lei de Moisés. Porque a lei diz para não matar. Os judeus entendem isso de forma literal. Matar significa proferir um golpe sobre outra pessoa ao ponto de tirar-lhe a vida. Desde que eu não faça isso, todo tipo de ofensa ou de agressão é legítima. Como, por exemplo, uma das punições dos judeus era o apedrejamento ou o chicoteamento em praça pública, deixando assim os punidos à beira da morte, desde que não matasse. Porque matar é contra a lei de Deus. Então eu poderia ofender, chicotear, apedrejar, agredir, punir com todo tipo de violência possível, desde que não matasse, para assim não estar ferindo a lei de Moisés. Jesus hoje no Evangelho vem dizer que quando você deseja o mal ou sente raiva no coração contra o seu irmão, você já está matando ele interiormente. E assim Jesus vai reinterpretando a lei de Moisés. E por que é que Jesus tem autoridade para fazer isso? Porque ele é o cumprimento de toda a lei e de todo o ensinamento dos profetas. Ele é aquele dito por todos estes e o esperado de toda a profecia. Por isso Jesus tem autoridade para fazer isso. Também ontem, na primeira leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, nós escutamos São Paulo dizendo que é preciso tomar muito cuidado com a lei, porque a letra mata, mas o Espírito é quem dá a vida, é o Espírito quem vivifica. E hoje também, continuando a leitura, São Paulo diz que todas as vezes que os israelitas leem os escritos de Moisés, a lei ou todos os ensinamentos, eles estão como que com o coração coberto por um véu. Eles não conseguem entender plenamente o significado daquelas palavras, porque eles estão tentando compreender a letra pela letra.
a norma pela norma. E isso muitas vezes não traz vida e não traz salvação para as pessoas. São Paulo diz na carta aos Coríntios que é preciso aderir a Jesus Cristo, esse que é o cumprimento perfeito da lei, para vivermos todos os ensinamentos dados por Moisés e plenificados em Jesus Cristo com o espírito de liberdade. Nós precisamos viver todos os ensinamentos cristãos, toda a doutrina cristã, com o espírito de liberdade e não com o espírito de opressão. Isso precisa ser entendido perfeitamente, principalmente pelos católicos de hoje. Porque nós temos muitas pessoas hoje no mundo católico e dentro da igreja que vivem as normas, os ensinamentos, apenas no espírito legalista. E não porque amam verdadeiramente a Deus. E não porque estão com o coração voltados para o Senhor. Num tempo antigo, muitas pessoas iam à missa, faziam as suas orações diárias, porque tinham medo de ir para o inferno. Não porque amavam a Deus. Eu vou me confessar, eu vou rezar, eu vou fazer penitências, as promessas, porque vai que eu não faço e vou para o inferno. Não por amor. Hoje, nós estamos vivendo também algo muito semelhante. Pessoas que acham que alcançarão a salvação simplesmente pelo cumprimento cego da norma. E a norma por si mesmo, a regra por si mesma, a lei por si mesma, já diz São Paulo na carta aos Coríntios e também Jesus hoje no Evangelho vem nos mostrar isso, não leva ninguém à salvação. O que leva à salvação é o amor verdadeiro a Jesus e a transformação dessas normas em vida, desses ensinamentos todos em vida. Jesus hoje dá o exemplo do irmão que se agride contra outro e vai levá-lo a juízo. Isso para dizer que os judeus querem viver cegamente a lei ensinada por Moisés, mas eles próprios já alteraram essa lei. O Senhor Deus confiou 10 mandamentos a Moisés na tábua da lei. Com o passar do tempo, por causa de um legalismo religioso, os judeus criaram mais de 300 normas para serem vividas. De 10, a coisa virou mais de 300 ensinamentos, alterando assim por si mesmo, na sua vivência, aquilo que era normativa e mandamento de Deus. Sabendo que todos os 10 mandamentos se resumiam para o mundo antigo em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Todos os mandamentos se resumem nisso, disse Jesus. Depois, no Evangelho de São João, Jesus diz, e eis que eu vou reduzir ainda para 1. Eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus exige de nós o mínimo. E esse é um grande problema do mundo católico presente. Todas as vezes que nós entramos pela normativa, e aqui o Frei não está dizendo, depois vão pegar aí as gravações e mandar para o bispo, Aqui o Frei não está dizendo que a norma, que a doutrina não é importante, mas ela não é suficiente para a salvação da nossa alma sem o amor. Nós precisamos viver a norma, a doutrina, os ensinamentos e a lei com o amor que Jesus nos ensinou. Se nós vivermos a norma, a lei, a doutrina apenas pela letra, ela se tornará pesada. Pesada para nós e pesada também para aqueles que nós queremos muitas vezes impor a normativa. Toda a doutrina, toda a lei, vivida com amor, nos leva para Jesus, nos leva para Deus. E nós precisamos transformar tudo isso em vida. Esse é o grande ensinamento da liturgia dessa semana, de hoje também. Fazer com que o espírito da verdade contido no Evangelho e depois explicado em normas, em doutrinas, em ensinamentos pela igreja ou por quem quer que seja, pelo magistério presente, nos sirva para nos levar
para Jesus, para aumentar o nosso amor a Jesus e o nosso amor também aos irmãos. Porque de nada vale, como disse Jesus no Evangelho, nós estarmos hoje diante do altar, cumprindo a lei cegamente, sabendo a doutrina católica na nossa cabeça, mas estar com o coração aborrecido, adoecido, rancoroso contra os nossos irmãos e irmãs. A lei por si só não é suficiente para a nossa salvação. Nós precisamos estar, como disse o Padre Zezinho, com as mãos puras, com o coração limpo, diante do altar de Deus, para assim amar a Deus e aos irmãos e juntos chegarmos ao céu. Amém.